A história da França, uma jornada através dos séculos. O legado imortal de uma nação. Em meio aos anais da civilização ocidental, poucas nações ostentam uma tapeçaria histórica tão rica, complexa e influente quanto a França. Desde as primeiras comunidades que habitaram suas terras, férteis até os desafios da contemporaneidade, a França não apenas testemunhou, mas ativamente moldou os grandes movimentos que definiram eras. Prepare-se para uma jornada didática e aprofundada, onde desvendaremos as camadas de tempo, explorando as origens, as revoluções, os impérios e as transformações culturais que forjaram a identidade de uma nação que por séculos esteve no epicentro do pensamento, da arte e da política mundial. Esta é a história da França, uma narrativa de resiliência, inovação e um legado imortal que continua a inspirar e a intrigar. Capítulo 1. As origens da pré-história à Gália Romana. Nossa jornada começa há aproximadamente 40 mil anos, quando os primeiros Homo sapiens habitaram o território que hoje conhecemos como França. Evidências arqueológicas, como as impressionantes pinturas rupestres da caverna de Lascaux, demonstram a rica vida cultural e artística desses povos pré-históricos. Antes deles, o Homo neanderthalensis já deixava sua marca com ferramentas da cultura musteriense, adaptando-se a ambientes desafiadores e desenvolvendo habilidades essenciais para a sobrevivência. Eram caçadores-coletores nômades, dominando o fogo e vivendo em pequenos grupos, em uma constante busca por alimento e abrigo. A vida era uma luta diária pela sobrevivência, mas também um período de grande aprendizado e desenvolvimento de habilidades. Eles se adaptaram a climas rigorosos, construíram abrigos temporários e desenvolveram uma linguagem rudimentar para se comunicar e coordenar suas caçadas. É fascinante pensar como esses primeiros habitantes já demonstravam uma capacidade de inovação e resiliência, deixando para trás um legado que ainda hoje nos maravilha. Com a chegada do Homo sapiens, a inovação tecnológica e artística floresceu. Além de Lascaux, a caverna de Cosquer, submersa, revela mais de sua arte rupestre, com representações de animais marinhos e mãos humanas, ferramentas mais sofisticadas como pontas de lança e arpões, e até estatuetas de Vênus, que talvez tivessem um significado ritualístico ligado à fertilidade e à abundância, atestam a criatividade e engenhosidade desses povos. A arte rupestre não era apenas decoração, era uma forma de registrar o mundo ao redor, talvez com propósitos mágicos ou rituais de caça, transmitindo conhecimentos e crenças de geração em geração. A transição para o Neolítico marcou a Revolução Neolítica, com a invenção da agricultura e a domesticação de animais, transformando a sociedade de nômade para sedentária. Vilarejos foram construídos, a cerâmica desenvolvida para armazenar alimentos e cozinhar. E essa mudança exigiu novas formas de organização social e trabalho, com a divisão de tarefas e o surgimento de comunidades mais complexas. Monumentos megalíticos como os de Karnak, na Bretanha, com suas milhares de pedras alinhadas em padrões misteriosos, indicam uma organização social complexa, um profundo conhecimento astronômico e uma crença em rituais coletivos, evidenciando a profundidade das raízes históricas da França e a sofisticação de suas primeiras culturas. Posteriormente, a região foi dominada pelos gauleses, um conjunto de tribos celtas com rica cultura, metalurgia avançada e uma organização social baseada em clãs e druidas. Seus druidas eram figuras poderosas, atuando como sacerdotes, juízes e conselheiros, e a floresta era seu templo, onde realizavam rituais misteriosos e transmitiam conhecimentos orais, guardando a sabedoria ancestral. Sociedades fortificadas, os Oppida, eram centros de comércio e poder, mostrando uma sociedade bem desenvolvida e complexa, com rotas comerciais que se estendiam por toda a Europa, conectando diferentes povos e culturas. No entanto, a desunião entre as tribos gaulesas abriu caminho para a intervenção romana. Júlio César, com suas legiões, conquistou a Gália em apenas 7 anos, 58 a 52 a.C., durante as guerras da Gália. O pretexto inicial foi a ameaça de invasão germânica, mas o objetivo real era expandir o domínio de Roma e consolidar o poder pessoal de César, que precisava de glória militar e riquezas para sua carreira política, além de garantir a segurança das fronteiras romanas. A resistência gaulesa foi liderada por Vercingetorix, chefe dos arvernos, que conseguiu unir diversas tribos contra os romanos. Ele foi um líder carismático e estrategista, que tentou usar táticas de terra arrasada para dificultar o avanço romano.
queimando plantações e vilarejos para privar as legiões de suprimento. No entanto, a superioridade militar e estratégica de César, culminando no cerco de Alésia em 52 a.C., resultou na derrota e aprisionamento de Vercingetorix. Em Alésia, César construiu uma impressionante linha de fortificações duplas, cercando tanto a cidade quanto as forças de socorro gaulesas. Uma obra de engenharia militar que ainda hoje impressiona pela sua escala e eficácia. A imagem de Vercingetorix se rendendo a César tornou-se um símbolo da derrota gaulesa, mas também da resistência e do sacrifício, um momento crucial na história da Gália. A Gália tornou-se uma província romana, e com ela vieram estradas, aquedutos, cidades como Lugdunum, Lyon, e Lutécia, Paris, o latim, o direito romano e uma cultura que se misturou com a gaulesa. A romanização foi tão profunda que seus impactos são visíveis até hoje na língua, arquitetura e sistema legal francês. Este período de romanização foi fundamental para a formação cultural e legal do território, estabelecendo as bases para a futura nação francesa e deixando uma herança duradoura. Capítulo 2. A Idade Média, reinos, impérios e a consolidação do poder. Com o declínio do Império Romano do Ocidente no século V, a Gália foi ocupada pelos francos, um povo germânico que estabeleceu o Reino Franco. Clovis I, da dinastia Merovingia, converteu-se ao cristianismo católico por volta de 496 d.C., garantindo o apoio da Igreja e da população galo-romana, unificando grande parte da Gália. Essa conversão foi uma jogada política astuta, que lhe conferiu legitimidade e uma base de poder duradoura, transformando-o em um líder reconhecido tanto pelos francos quanto pelos galo-romanos. Apesar de sua importância, a dinastia Merovingia enfraqueceu, dando lugar aos mordomos do palácio, que detinham o poder real. Esses mordomos, como Carlos Martel, que foi crucial ao deter o avanço muçulmano na Batalha de Poitiers em 732, defenderam a Europa cristã e consolidaram a influência da família carolíngia. Esse período, muitas vezes subestimado, foi essencial para a fusão das culturas germânica e romana, dando origem a uma nova sociedade com suas próprias características e intrigas de corte, como as famosas artimanhas da rainha Fredegunda para manter seu poder, um exemplo vívido das lutas pelo poder na época. A dinastia carolíngia ascendeu com Carlos Magno, que construiu um vasto império que dominou boa parte da Europa, da Espanha à Alemanha, e foi coroado imperador dos romanos em 800 depois de Cristo. Seu reinado marcou o renascimento carolíngio, um período de efervescência cultural e intelectual, com incentivo à educação, a cópia de manuscritos antigos e a construção de igrejas. Ele dividiu seu império em condados e marcas, governados por condes e marqueses, e enviava os missi dominici para fiscalizar, garantindo a ordem e a justiça em um território tão vasto. Após sua morte, o império foi dividido entre seus filhos pelo Tratado de Verdun em 843, resultando na formação da França Ocidental, a semente da futura França. Este tratado foi um marco na delimitação das fronteiras europeias e na formação das identidades nacionais da França e da Alemanha, influenciando as relações de poder no continente por séculos e estabelecendo as bases para a geografia política da Europa moderna, a dinastia capetiana, iniciada com Hugo Capeto em 987. Depois de Cristo, gradualmente centralizou o poder real, transformando Paris no coração do reino. Os reis capetianos foram mestres em alianças, casamentos estratégicos e guerras para expandir o território real, que inicialmente era bem pequeno. Eles gradualmente reduziram a autonomia dos grandes senhores feudais, construindo uma administração real mais eficiente e um senso de unidade, fortalecendo a monarquia. Este foi um período de grande desenvolvimento cultural, com a construção das magníficas catedrais góticas, como Notre-Dame de Paris, e o surgimento das primeiras universidades, como a Sorbonne, que se tornaram centros de saber e debate, atraindo estudantes de toda a Europa e promovendo o florescimento intelectual. Contudo, a paz foi interrompida pela Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453, contra a Inglaterra, um conflito devastador que, além das batalhas, trouxe a terrível peste negra, dizimando grande parte da população europeia. Um cenário de caos e desespero, onde a morte era uma constante e a fé era testada ao limite, mas que também gerou grandes transformações sociais e econômicas, redefinindo as relações de trabalho e a estrutura da sociedade. Em meio ao caos da Guerra dos 100 Anos, surgiu Joana d'Arc, uma camponesa de Dom Remy, que, afirmando ouvir vozes divinas,
liderou o exército francês à vitória no cerco de Orleans em 1429. Ela se tornou um símbolo de resistência e heroísmo nacional, impulsionando a coroação de Carlos VII em Reims e dando um novo fôlego à causa francesa. Mesmo sendo capturada pelos Borguinhões, vendida aos ingleses e queimada na fogueira como herege em 1431, a chama que ela acendeu foi essencial para a França expulsar os ingleses e se tornar uma nação unida. A Guerra dos 100 Anos, apesar de devastadora, forjou a identidade nacional francesa e fortaleceu o poder do rei, preparando o terreno para a construção de um Estado moderno e absolutista, com um senso de pertencimento que antes não existia e um sentimento de unidade nacional que se consolidava. Capítulo 3. Absolutismo, Iluminismo e a Revolução Francesa. O fim da Idade Média trouxe as guerras de religião, de 562 a 1598, um conflito brutal entre católicos e protestantes, Huguenots, marcado pela terrível noite de São Bartolomeu em 1572, onde milhares de huguenotes foram assassinados em Paris e em outras cidades. Famílias se dividiam, cidades estavam em guerra, a economia em frangalhos e a autoridade real enfraquecida. A paz foi restaurada por Henrique IV, que, em um ato de pragmatismo político, converteu-se ao catolicismo para assumir o trono, proferindo a famosa frase, Paris bem vale uma missa. Ele promulgou o Edito de Nantes em 1598, que concedeu liberdade de culto aos protestantes, pondo fim às guerras e restaurando a paz e a estabilidade no reino. Este ato foi fundamental para a estabilidade do reino, embora a intolerância religiosa permanecesse uma questão latente, mostrando que a coexistência religiosa era um desafio constante e que a unidade nacional ainda estava em construção. Em um período de grande turbulência social e política, o auge do poder real foi alcançado com Luís XIV, o Rei Sol, que governou por 72 anos, 1643 a 1715. Ele consolidou o absolutismo, concentrando todo o poder em suas mãos e eliminando qualquer oposição da nobreza e do parlamento. A frase, o Estado sou eu, encapsula sua filosofia de governo, onde a vontade do rei era a lei. Ele construiu o suntuoso Palácio de Versalhes, não apenas para ostentar, mas para manter a nobreza sob controle, transformando a vida na corte em um espetáculo de luxo, intrigas e poder, tudo girando em torno do Rei Sol, que se via como o centro do universo político e cultural. Luís XIV foi um grande mecenas das artes, da arquitetura e da ciência, transformando a França no centro cultural da Europa, com figuras como Molière e Racine, e a Academia Francesa, que ditava as regras da língua e da cultura, elevando o prestígio francês. No entanto, a revogação do Edito de Nantes em 1685, através do Edito de Fontainebleau, levou à perseguição dos protestantes e à fuga de milhares de artesãos, comerciantes e intelectuais huguenotes para outros países, impactando negativamente a economia francesa e privando o país de talentos valiosos. Suas guerras constantes e o luxo da corte deixaram o país endividado e com crescentes desigualdades sociais, plantando as sementes da revolta para seus sucessores e preparando o terreno para grandes mudanças. As ideias do Iluminismo, defendidas por pensadores como Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Diderot, questionaram o poder absoluto dos reis, a desigualdade social, a falta de liberdade e os privilégios da igreja e da nobreza. Eles defendiam a razão, a ciência e os direitos naturais do homem, espalhando suas ideias em salões, cafés e através de obras como a Enciclopédia, que buscava reunir todo o conhecimento humano e disseminar o pensamento crítico, desafiando dogmas e tradições. Essas ideias acenderam a faísca para a Revolução Francesa. Em 1789, a queda da Bastilha marcou o início de uma nova era, com a proclamação da Primeira República e a execução de Luís XVI e Maria Antonieta, marcando o fim do antigo regime e a ascensão do povo ao poder. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabeleceu princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade, que se tornaram lemas universais e inspiraram movimentos por todo o mundo, redefinindo a relação entre governantes e governados. Contudo, a Revolução também passou pelo período do terror, liderado por Robespierre, com execuções em massa em nome da pátria, mostrando o lado sombrio da radicalização e os perigos do fanatismo político. A Revolução Francesa, com seus ideais e suas contradições, teve um impacto global, inspirando movimentos revolucionários e moldando o pensamento político moderno, redefinindo a política e a sociedade ocidental e
influenciando gerações futuras. Capítulo 4. Do Império Napoleônico às Guerras Mundiais. Em meio ao caos pós-revolucionário, emergiu Napoleão Bonaparte, um gênio militar que ascendeu de general a primeiro cônsul e, em 1804, a imperador. Ele conquistou grande parte da Europa, difundindo os ideais revolucionários e suas próprias ambições. O Código Napoleônico modernizou o direito e as reformas administrativas e educacionais transformaram a França e o continente, consolidando muitas das conquistas revolucionárias e influenciando sistemas jurídicos em todo o mundo. Ele foi um estrategista brilhante, com vitórias memoráveis como Austerlitz, Jena e Wagram, mas sua sede de poder o levou a guerras constantes que devastaram a Europa e custaram milhões de vidas, alterando o mapa político do continente e gerando um sentimento nacionalista em diversas regiões. Após anos de guerras, ele foi derrotado em Waterloo em 1815 e exilado na ilha de Santa Helena. O legado de Napoleão é complexo, sendo visto tanto como herói quanto como tirano, mas sua influência na Europa e no mundo é inegável, redefinindo fronteiras e inspirando movimentos nacionalistas que ecoaram por todo o século XIX. O século XIX na França foi marcado por intensa instabilidade política. A restauração Bourbon tentou reverter as conquistas revolucionárias, mas foi confrontada pelas revoluções de julho de 1830 e 1848, que levaram à Segunda República. Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão, eleito presidente, proclamou o Segundo Império como Napoleão III. Seu reinado trouxe modernização, como a espetacular reforma urbana de Paris por Haussmann, que criou os grandes bulevares e edifícios que conhecemos hoje, transformando a capital em uma cidade moderna e higiênica. No entanto, também houve autoritarismo, censura e aventuras coloniais na África e na Indochina, expandindo o Império Francês e consolidando sua presença global. A derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870 resultou na queda do Império e no estabelecimento da Terceira República, que enfrentou a sangrenta Comuna de Paris, um levante popular brutalmente reprimido, antes de se consolidar. Um século de altos e baixos, com a França tentando encontrar seu caminho entre monarquia, império e república, em meio a profundas transformações sociais e industriais, e o surgimento de novas ideologias, como o socialismo e o anarquismo. No final do século, a Belle Époque trouxe um período de paz, otimismo, prosperidade e uma explosão cultural e artística, com o impressionismo, a Art Nouveau e a construção da Torre Eiffel, que se tornou o símbolo de uma nova era de modernidade e progresso, marcando um período de grande efervescência cultural e social. O século XX trouxe à França os horrores das duas guerras mundiais. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a França lutou bravamente, sofrendo milhões de baixas e vivenciando batalhas brutais, como a de Verdun, uma das mais longas e sangrentas da história, que se tornou um símbolo da tenacidade francesa. As trincheiras, a guerra de atrito e a introdução de novas tecnologias bélicas como tanques e gás mostarda transformaram o conflito em um inferno na terra, deixando cicatrizes profundas na paisagem e na alma francesa. A vitória veio, mas a um custo humano e material imenso, e o Tratado de Versalhes, embora vitorioso para a França, impôs condições duras à Alemanha, que mais tarde seriam um dos catalisadores para o próximo grande conflito. Na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, o país foi invadido e ocupado pelos nazistas em 1940, com o estabelecimento do governo colaboracionista de Vichy, liderado pelo Marechal Pétain, que implementou políticas antissemitas e repressivas. A ocupação foi um período de grande sofrimento, racionamento, perseguição e resistência. No entanto, o espírito francês não se dobrou. A resistência francesa, liderada pelo general Charles de Gaulle do exílio, lutou corajosamente pela libertação, com sabotagens, espionagem e muita coragem, culminando na libertação de Paris em 1944. Este período de ocupação e resistência deixou marcas profundas na memória e na identidade nacional francesa, mostrando as complexidades e os dilemas morais de um período sombrio e a capacidade humana de resistir à opressão, reafirmando o valor da liberdade. A França emergiu da guerra devastada, mas com um renovado senso de propósito e a determinação de reconstruir e reafirmar seu lugar no mundo. A reconstrução seria um desafio monumental, mas também uma oportunidade para forjar uma nova França, mais justa e próspera. Capítulo 5. A França contemporânea, reconstrução, descolonização e o século XXI.
Após a Segunda Guerra Mundial, a França iniciou um período de reconstrução sob a Quarta República, que implementou políticas de bem-estar social, como a criação da Previdência Social e a nacionalização de indústrias-chave, buscando modernizar o país e garantir uma vida digna para seus cidadãos. No entanto, enfrentou o desafio da descolonização, um processo complexo e muitas vezes violento. Conflitos como a Guerra da Indochina, que culminou na derrota de Dien Bien Phu em 1954, marcando o fim do domínio francês na região, principalmente a Guerra da Argélia, 1954 a 1962, foram dolorosos e controversos, levando à queda da Quarta República. A crise argelina, em particular, quase resultou em um golpe militar e gerou profundos debates sobre a identidade e o papel da França no mundo, com o surgimento de uma nova consciência anticolonial e a necessidade de redefinir suas relações com o antigo império. A perda das colônias, embora traumática, abriu caminho para a França se concentrar em seu desenvolvimento interno e em sua integração europeia. Em 1958, o general Charles de Gaulle foi chamado de volta ao poder e fundou a Quinta República, estabelecendo um sistema presidencialista forte que perdura até hoje. De Gaulle buscou restaurar a grandeza da França no cenário internacional, defendendo uma política externa independente e uma Europa forte e unida, mas livre da hegemonia americana. A França tornou-se um dos pilares da União Europeia, promovendo a paz e a cooperação econômica e política entre os países do continente, desempenhando um papel crucial na construção do projeto europeu. Ao mesmo tempo, de Gaulle retirou a França da estrutura militar integrada da OTAN, mostrando sua visão de uma França forte e autônoma no cenário internacional. Mas nem tudo foi calmaria. Em maio de 1968, protestos estudantis e operários questionaram o sistema na sociedade de consumo e exigiram mais liberdade em um movimento que ecoou pelo mundo e mudou a cultura francesa, abrindo caminho para novas ideias e comportamentos e desafiando as estruturas de poder tradicionais, marcando uma geração com um desejo de maior participação e transformação social. Esse período de efervescência cultural e social redefiniu as relações de poder e os valores da sociedade francesa. Nos dias atuais, a França permanece uma potência global, com uma cultura rica e um papel ativo no cenário internacional. O país enfrenta desafios como o terrorismo, a integração de imigrantes, as mudanças climáticas e a globalização, mas mantém sua resiliência e sua influência cultural através da moda, gastronomia, cinema e literatura. A França de hoje lida com a complexidade de ser uma nação multicultural, buscando equilibrar a preservação de sua identidade com a necessidade de acolher e integrar novas populações. A busca por soluções para as questões ambientais e a adaptação ao mundo cada vez mais interconectado são prioridades. Sua história continua sendo escrita a cada dia, com a mesma paixão e complexidade de sempre. Um legado que se renova constantemente, demonstrando a capacidade de uma nação de se reinventar e de continuar a ser um farol de cultura e pensamento no mundo. O legado e o futuro da França. Chegamos ao fim desta abrangente análise da história francesa, uma saga que transcende o tempo e continua a moldar o presente. Esperamos que esta jornada didática tenha proporcionado uma compreensão mais profunda das complexidades e grandezas que definem a França. Se você valoriza o conteúdo histórico detalhado e aprofundado, convidamos você a curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal para não perder futuras explorações e compartilhar este conhecimento com outros entusiastas da história. Sua participação é fundamental para continuarmos a produzir material de qualidade. Deixe seu comentário abaixo. Qual aspecto da história francesa mais despertou seu interesse ou qual figura histórica você considera mais impactante? Sua perspectiva enriquece nossa comunidade.